Tudo é eu que agradeço. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. Boa noite a todos. Estamos hoje, mais uma vez, nessa casa, com a minha Casa da Redenção, onde nós vamos participar, dos trabalhos de hoje, que para tanto nós vamos ler, em primeiro lugar, a página, para harmonizar nossos corações. A página é do nosso querido Antônio de Aquino, e o título é O Sofrimento é um dos Caminhos. Então, Antônio de Aquino sempre começa a sua página assim, que o amor único de Deus de todas as almas para o bem. Graças a Deus, irmãos, quando em meio a uma grande dor, vos aparece um amigo que, com sua palavra carinhosa, vem tomar parte do vosso sofrimento. O vosso coração se sente como que aliviado de uma parte desta mesma dor. Imaginai agora, amigas minhas, o sofrimento vos torturando a alma, a ansiedade se apoderando do vosso ser, a incerteza em vossos pensamentos. E num dado momento, quedai-vos a pensar que algo existe que vos liga o ser no infinito, ao Criador de todas as coisas, no onipotente, no onisciente. E nesse instante, a vossa dor se transforma. Por quê? Porque crê que não está só. Crê que esse alguém todo-poderoso não vos deixa abandonado. Então, essa dor, esse sofrimento, vos ide vendo que se transforma no relevo. Trabalho em santa comunhão com as outras almas que estão recebendo, neste momento, a determinação idêntica do alto. Não vos abandoneis, pois ao sofrimento tirai partido, acertai a tarefa que vos é dada, confiante trabalhai para vos sair de vitorioso da luta. O sofrimento atinge todas as almas em prova. E mesmo aquela que não recebe diretamente do Senhor determinadas dores, físicas ou morais, essas almas devem procurar os que sofrem, ajudá-las e a carregar a cruz. Às vezes, uma simples palavra de amor, um gesto de piedade, é força que ajuda a sofrer. Não vos impacienteis com aqueles que todo momento pedem vosso auxílio, às vezes para pequeninos nada. Coitadinho, isso prova que querem sair do estado em que se encontram. E como não encontram outro meio, recorrem a vós. Não para vos aborrecer, porém, insensivelmente são atraídos por forças auxiliadoras. Não sois médios? Os médios são as forças auxiliadoras, comandada por aquele que conduzirá todas as almas para o amor de Deus. Em nome de Teresa, abençoados sejam os vossos trabalhos. Continuai e confiai. Do livro Raio de Luz, volume 1, Antônio de Aquino. Então, feito isso, nós vamos fazer a nossa prece.
harmonizando os nossos corações, nossos pensamentos, para que possamos, Senhor, estarmos aqui de corpo e de alma presente no teu trabalho de amor. Senhor Jesus, amado Deus, amigos espirituais, que nos acompanham, amigos espirituais dessa casa abençoada, que nos acolhe nesse momento, estamos aqui, Senhor, para mais um trabalho de amor, trabalho do Evangelho, em que nós confiamos todas as horas de nossas vidas para nos auxiliar. E auxiliando, Senhor, te peço, auxilia a nossa companheira, que falará conosco hoje, a nossa querida Rosângela Borim. Então, nós vamos também passar, Senhor, aos trabalhos. Mas, para isso, te pedimos as tuas bênçãos. Fique conosco, graças a Deus. Bom, agora nós vamos ler o Evangelho, que vai ajudar a nossa irmã no seu trabalho de hoje, que é o tema, né? As calamidades coletivas e as dores ocultas. Então, é isso aí. O nosso evangelho de hoje é o capítulo 5, item 3, que fala de quê? Da justiça das aflições. Então, diz assim: só na vida futura pode-se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. E dizem para ver mais mérito, mas então se pergunta: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar essa posição? Por que uns são tão bem-sucedidos? Porque uns não são tão bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece horrível. Porém, o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre vícios e virtudes. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos perversos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode conceber sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa. E hoje, considerando bastante amadurecido para compreendê-lo, ele revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz do Espírito. Então, passamos a palavra à nossa irmã, a Rosângela Borim, que ela possa estar envolvida em todos esses pensamentos e com Jesus. Sim, sim. Obrigada, minha irmã. Boa noite a todos. Então, vamos começando o nosso estudo com esse tema muito importante, que é as calamidades coletivas e as dores ocultas. E nós vamos pensar juntos o que a doutrina espírita nos diz a respeito desses assuntos. E eu fui pesquisar para que a gente pudesse situar bem o nosso raciocínio, a definição de calamidade, que é perda, dano, desgraça, destruição, quando atinge um grande número de pessoas, uma catástrofe. E o oculto é aquilo que é secreto, que é escondido. Então,
calamidades coletivas que atingem um grupo, uma sociedade, e as dores ocultas, nós vamos falar de grandes dores que atingem a muitos e as dores que estão por trás dessas grandes dificuldades, dessas grandes destruições, desgraças que acontecem muitas vezes junto a muitos. Então, nós vimos, tanto no Evangelho quanto no livro, na leitura do livro de Antônio de Aquino, que a doutrina espírita nos ajuda muito a compreender, a ter uma visão diferente dessa questão de calamidade, que para a maioria parece uma coisa completamente inexplicável. Como assim? Que Deus é esse? Mas que para nós que estudamos a doutrina espírita, que é um grande diferencial para esse momento difícil de vida para cada um de nós e para todos quando estamos juntos, a doutrina espírita faz uma diferença imensa. Nos estudos que eu tenho feito, eu sempre gosto de lembrar como foi importante para nós, durante o período da pandemia que está passando, graças a Deus, nós termos o conhecimento espírita que nos explica, que nos esclarece, que nos dá segurança, confiança, nos dizendo que isso não está acontecendo por conta da maldade de Deus, porque Deus é um ser misericordioso. Isso está acontecendo por conta de uma lei divina, que é uma lei universal, que fala para nós que todo efeito tem uma causa. Se nós estamos atravessando dificuldades, calamidades, em fases de nossa vida, e isso é muito importante que ocorra, e nós vamos ver no Livro dos Espíritos por quê, isso é porque existe uma lei, que é uma lei de causa e efeito, que nos explica a razão. Não que nós venhamos a saber a razão no sentido exato. Está acontecendo isso, por que aconteceu isso? Não exatamente isso. Mas a doutrina nos ajuda a entender que existe uma razão, existe uma finalidade, existe um porquê para que isso ocorra. Não é à toa, não é por acaso, não é por descuido de Deus, de jeito nenhum. É porque existe uma necessidade nossa de passar por esse momento difícil e a gente aí vai aprendendo a lidar com isso. E essa dor, assim, que vem, e o grupo que está perto, que está vivenciando essa calamidade, que está sendo atingido por ela, como vou novamente dar o exemplo da pandemia, foi uma questão mundial, essa dor, ela é parte da escolha de provas. A grande maioria de nós entendeu que isso ia acontecer e aceitou estar presente no planeta num momento de uma prova coletiva como essa, que trouxe tantas dores, muitas dores ocultas e muitas dores claras e muito angustiantes para todos nós. A diferença é que nós, com o conhecimento da doutrina espírita, entendemos que essa dor tem uma função educativa. Na verdade, é uma forma que Deus tem de nos educar a partir do entendimento e do conhecimento. Então, essa dor, ela tem o papel de nos educar, nos unindo, inclusive, nos unindo. Porque quando ocorre numa cidade, ou num bairro, ou numa rua, alguma coisa que atinge um grupo de pessoas daquela região, a mobilização que é feita em torno disso é muito grande, porque essa dor, ela desperta em nós um sentido de solidariedade, de vontade de ajudar, que muitos de nós não têm de uma forma comum na nossa vida. Não é normal termos. Mas quando acontece uma calamidade dessa, como os deslizamentos de terra, com vários desencarnes, essas dores, elas fazem com que nós também nos sensibilizemos. Então, é um resgate que diz respeito a todos os envolvidos diretamente, mas também aqueles que indiretamente estão envolvidos naquele momento, pela sensibilização, pela sensibilidade que isso traz a todos nós. Ela sensibiliza uma tragédia que ocorre, como a gente costuma chamar, que ocorre longe de nós, se nós soubermos, isso com certeza vai nos sensibilizar. E aí a gente fica pensando, como assim? Por que essas coisas acontecem?
O Livro dos Espíritos tem, na sua parte terceira, uma coletânea, digamos assim, de leis, que é a parte que fala das leis divinas, leis morais. E essas leis estão na parte terceira do Livro dos Espíritos, e uma delas, que é a lei de destruição, ela nos explica como que essas calamidades, muitas vezes, são verdadeiras oportunidades para a humanidade. Um exemplo disso é, por exemplo, o que aconteceu com o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma calamidade não natural, provocada pelo homem, porque existem aquelas que são fenômenos naturais e aquelas que são provocadas pelo homem. E o que ocorreu? O Japão foi dizimado e poucos anos depois o Japão estava de pé, com muito mais progresso do que antes de acontecer a Segunda Guerra. Então, nesse capítulo Lei de Destruição, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: a destruição é uma lei da natureza? Então, quer dizer que a destruição é uma lei da natureza? É natural, é normal, faz parte do progresso? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então, é preciso que haja destruição para que renasça e se regenere. Pois o que chamar de destruição, para nós, é destruição, na verdade é transformação, que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, só nessa resposta que os espíritos dão a Kardec, a gente já vê que o que nós consideramos, meu Deus, que coisa horrível, que tristeza, que desgraça, na verdade é uma movimentação da lei divina nos fazendo renovar, nos fazendo renascer, reaprender, regenerar, crescer. Vou falar de novo na pandemia, quanta coisa que nós desenvolvemos em termos de saúde, vacinas, que mobilização imensa, mundial foi feita, países doando vacina para outros países, toda a estrutura de apoio, de orientação da Organização Mundial de Saúde, que foi mundial, aquela união, aquela ligação da humanidade inteira se ajudando. Isso foi por conta desse movimento, que foi um movimento de renovação, até de amor, foi por conta de uma dificuldade imensa que chegou para nós com a finalidade de nos ajudar a regenerar, a renovar, a transformar. Então, vendo isso, a gente está ligando esse fato à reencarnação, à lei de causa e efeito, à necessidade, à escolha de provas, a nossa condição planetária mesmo, de planeta de prova e expiação, tudo isso faz parte de um conjunto que a doutrina espírita nos ensina, e esse conjunto nos ajuda, nos auxilia para que nós fiquemos firmes. E durante a pandemia, a doutrina espírita nos trouxe imensas respostas para aquela grande calamidade que todos nós estávamos atravessando. Então, o conhecimento da imortalidade, conhecimento da vida futura, o conhecimento da lei de causa e efeito, da escolha de provas, são coisas, são conceitos que nós fomos aprendendo, compreendendo, assimilando e transformando a nossa forma de ver a vida e que nos ajudaram profundamente. Em momento algum, a gente está dizendo que a dor é bom, que o sofrimento é bom, que não, ninguém quer sofrer, nem eu, mas nós entendemos com a doutrina espírita que o nosso planeta ainda é um planeta com muitas lutas e aprendemos que a luta, ela, na verdade, tem um papel educativo, é para nos ajudar a conseguir essa transformação, essa regeneração que os espíritos nos dizem. E esse papel educativo faz a gente entender que as dificuldades, na verdade, são degraus que vão nos ajudar na nossa elevação, que vão nos ajudar no nosso crescimento. Então, entender que as calamidades não são por acaso, que não são por capricho divino e que são uma necessidade do homem para que ele progrida e que nós estamos num planeta que esse é um meio de progresso, isso é importante para que a gente possa
criar em nós uma fé raciocinada que nos obrigue mesmo, a fé nos obriga a isso. A gente não consegue ver uma dificuldade, um problema, sem analisar, sem querer saber de que maneira a gente pode ajudar na solução daquele problema. A gente não consegue fazer isso. Por quê? Kardec nos ensina por quê? Porque nós temos uma fé raciocinada, aquela que faz a gente não aceitar as coisas, mas compreendê-las. E essa fé raciocinada nos ajuda a enfrentar a razão, pensar com racionalidade, face a face, em qualquer época da humanidade. Então, o conhecimento da doutrina nos ajuda profundamente. Se nós pensarmos, vamos pensar, por exemplo, na harmonia do universo. A gente tem um universo aí que cada vez está maior, né? Cada vez está mais amplo, cada vez está mais sem limites. Esse último telescópio que foi lançado há uns 2 meses, talvez 3, que é o James Webb, ele é uma coisa fantástica porque ele está abrindo horizontes e trazendo conhecimentos sobre o universo que a gente nem imaginava, e está tudo ali certinho, funcionando milimetricamente, perfeitamente, uma coisa muito grande, macro mesmo. Se nós pegarmos a lei que rege todo esse universo e trouxermos para nós, para a nossa vida, para o micro, é a mesma lei, é o mesmo equilíbrio. A lei que rege toda aquela harmonia também rege a harmonia daquilo que nos faz viver. Se há uma harmonia tão grande, mesmo as calamidades têm uma razão de ser. Então, está perfeitamente de acordo com com o que diz o Livro dos Espíritos para nós, que é Deus, na sua grandeza, na sua lei universal, que é baseada na misericórdia divina, é Deus nos ajudando para que nós possamos nos renovar, nos transformar. E não encarar a nossa dificuldade, as nossas dores, como destruições, de forma nenhuma. São oportunidades de renovação. Para que a gente possa se reequilibrar, para que a gente possa se quitar com a lei, para que a gente possa aprender, todos nós, e quando estivermos juntos numa determinada ação, nós vamos sofrer essa calamidade juntos. É um grupo que é reunido, que teve aquela dificuldade e está ali passando pela lei de Deus para resolver aquela dificuldade com a lei de Deus. Ou estavam diretamente ligados, ou estavam em situações semelhantes, com problemática semelhante, e foram unidos ali para que tivessem o mesmo tipo de dificuldade, o mesmo tipo de prova. E isso é muito interessante. É um esclarecimento que a doutrina nos dá, que tira toda a sensação de que foi por acaso que todo mundo... Ai, meu Deus, eu estava indo, mas eu não peguei aquele avião. Como se fosse um acaso que tivesse feito por acaso. Não há acaso. Eu não peguei aquele avião porque não era minha necessidade terminar daquele jeito. Um exemplo que eu estou dando, é claro. Então, cada vez que a gente passa por uma fase dessa, de dificuldade, de calamidade, de dores, assim, a gente precisa lembrar do que disse Antônio de Aquino no seu livro. Ele nos diz que nós temos que lembrar, olha que coisa linda que ele nos fala. E num dado momento, quedai-vos a pensar, ficam a pensar, se pegam pensando, que algo existe que vos liga a Deus, o ser infinito, ao Criador de todas as coisas. Vossa dor se transforma, porque crê que não está só. Então, há a dor? Há a dor. Ninguém está dizendo que não há. Existe, a gente tem a dor, a gente tem o sofrimento, mas a nossa dor se transforma quando a gente pensa que a gente tem um Pai Criador que criou todo esse universo, essa coisa maravilhosa, essa perfeição que cada vez nós estamos conseguindo enxergar um pouco mais, com muitas moradas, com muitos irmãos vivendo nos diversos globos que existem espalhados pelo universo, todos eles cobertos pelo amor, pela bondade, pela misericórdia divina. E ele nos diz que quando a gente lembra que não está só, a nossa dor se transforma.
a nossa dor, sofrimento, ela passa a ser direcionada, vamos dizer assim, pela nossa compreensão a respeito da lei de Deus. Eu achei muito interessante esse trecho de Antônio de Aquino, porque nos ajuda a ter isso em nossas mentes. Cada momento de dor, a gente precisa lembrar do Pai e ter certeza absoluta que nós não estamos sozinhos, porque Deus é Pai e a nenhum de seus filhos abandona, o que significa que nenhum de nós caminha só. Isso é muito lindo. Bom, o que a gente está tentando avaliar e analisar aqui é como o conhecimento da doutrina espírita faz uma grande diferença diante das calamidades, das coisas que nós experimentamos de dor, perdão, mas nos ajudam a entender que a dor está ali numa posição de educação. Torno a dizer, para que nós observemos, pensemos o que podemos aprender, o que podemos nos melhorar com ela. Essa é a finalidade. Não é uma coisa contrária ao amor. E a gente precisa entender que se ela afeta a muitos, a grupos sociais, o papel é esse mesmo, é sensibilizar, é fazer com que esses grupos tenham um pouco mais de amor uns pelos outros, se preocupem em ajudar uns aos outros, e daí vão surgir com certeza recursos que vão melhorar a qualidade daquela vida, daquele grupo. Então, nós devemos substituir a palavra calamidade por uma ação da lei de Deus. Na verdade, não há acaso, não há causas inexistentes. Não existem causas, que é até bom que nós não conheçamos, porque aí entra o esquecimento do passado, né? Existem causas que nos ajudam, que acontecem por ação da lei de Deus, que apesar de toda a dor que nós possamos estar sentindo, essas causas nos dizem, o conhecimento, melhor dizendo, nos diz que apesar de toda a dor, isso vai passar, isso também passará. Nós vamos aprender e isso vai passar. A gente leu no Evangelho, sobre a justiça das aflições, uma coisa muito importante que é a questão de nós termos a certeza absoluta da vida futura. Nós estamos aqui no planeta Terra de passagem, realmente de passagem. É como se nós entrássemos num trem, que é o nosso corpo, esse trem nos levasse pelo caminho e chegava num ponto em que estava na hora de nós descermos, nós desceríamos. É uma passagem realmente. Que no Evangelho está comparada a um raio. É tão rápido diante da imortalidade da alma. Se nós temos 5.000 anos, 8.000 anos, se nós temos isso tudo, desde que nós passamos para a fase hominal, que são 30 anos, que são 60 anos, que são 90 anos, diante de 3.000, 4.000 anos. É muita rapidez. A nossa encarnação é muita rapidez. Quando a gente tem noção de que viemos de uma trajetória, temos uma trajetória anterior e estamos caminhando para a vida futura. E aí, por que isso? Porque nesse processo da reencarnação nós estamos progredindo. Então, tudo que vai acontecendo ao longo da nossa encarnação ganha sentido, ganha justificativa, se nós aprendermos a pensar olhando sempre para a vida futura, olhando sempre para frente. Então, Kardec continua perguntando aos espíritos, como ele sempre gostava de fazer, se havia uma forma de se progredir sem que fosse através da destruição e do sofrimento. E aí os espíritos respondem que isso é uma condição da nossa situação de vida, de progresso, digamos assim. Olha como ele pergunta. Primeiro, ele pergunta assim, com que objetivo Deus golpeia a humanidade através de flagelos destruidores? E os espíritos respondem, para fazer o progredir mais rápido. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos?
e que a cada nova existência sobe um novo degrau na escala do aperfeiçoamento, é como se o flagelo, que é. Eu também peguei o significado de flagelo. Só que agora eu não estou localizando. Mas, enfim, flagelo também é uma dor, uma destruição grande. Tem o mesmo sentido. A gente tem isso em nossas vidas para que nós possamos ser impulsionados para frente. E entender isso, gente, é muito importante para que a gente faça da dificuldade uma coisa menos dominadora de nós. Nós é que temos que dominar a dificuldade, nós é que temos que dominar a dor. Não é pensar que ela não existe, porque ela existe. No nosso planeta ela ainda existe, mas a gente não precisa ficar escravo da dor. A gente precisa entender a dor, ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer para minimizar aquela dor, estudar, pegar a doutrina, pegar Leon Denis, o problema do ser e do destino, ir lá atrás nas potências da alma, na parte terceira, e ficar pensando, meu Deus, eu preciso saber o que eu posso fazer para modificar esse quadro, para que eu possa aprender com ele, como espírito imortal que eu sou. Kardec faz uma outra pergunta muito interessante. Os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que causam? E os espíritos responderam que sim, que às vezes eles mudam a condição de uma região, mas o bem que deles resulta só vai aparecer nos outros descendentes, nas outras gerações. Porque se a gente observa uma situação, um flagelo, um desastre natural ou provocado, aquele grupo ali que está sentindo isso provavelmente não vai ser o que vai usar os benefícios que virão daí. Vou voltar ao exemplo do Japão. As pessoas que estavam reencarnadas com alguma idade na Segunda Guerra, esses não tiveram nem viram nada das benfeitorias que vieram depois. Mas os mais novos viram essas benfeitorias e os seus filhos estão aproveitando delas, os seus netos estão aproveitando dessas benfeitorias que vieram com as dificuldades que a situação da guerra trouxe. E o que eles estão dizendo isso? Todo esse movimento que a vida traz para nós em situações de dor, de flagelo, de situações que a gente fica fica contrito por conta das calamidades, das coletivas, aquelas pessoas que desencarnam juntas num acidente, aquelas pessoas que desencarnam juntas numa situação maior, num deslizamento de terra, num afogamento, num transbordamento de um rio, e aquela coisa que deixa a gente muito sensibilizado. O que a gente precisa entender com a doutrina espírita? Aquilo não é por acaso. Existe uma lei regendo aquela situação, que é uma lei de causa e efeito, que está plenamente dentro da misericórdia divina, e a finalidade dessas situações, duas coisas. Primeiro, é fisicamente ajudar para que haja uma melhoria naquele estado, naquela situação, e segundo, é trazer para nós mais união, mais solidariedade, mais companheirismo. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Eunice, quer falar alguma coisa? Tá bom. Se quiser, fica à vontade, tá? Não, quero falar na aí que colocou aí. Tá bom, eu acho querida. que você estava saindo do ano. Tá bom, meu anjo. Bom, então a gente precisa, volto a dizer, substituir a palavra calamidade de nossos corações e entender que elas são, na verdade, são uma ação da lei de Deus, dessa lei de causa e efeito, que nos ajuda na nossa caminhada, que vai nos ajudar também, entendendo que aquela dor, aquela dificuldade, aquilo vai passar, porque nós somos seres imortais, nós estamos por aqui, volto a dizer, de passagem, e nós precisamos só, vamos supor, por exemplo, perda, né, dos entes que foram. A gente vai ter um momento maravilhoso quando nós também formos, quando nós nos encontrarmos.
nunca é um adeus, é sempre um até breve. Então, a doutrina vai abrindo para nós um leque de possibilidades, de compreensão, que vai nos ajudando a enfrentar as lutas, grandes calamidades, calamidades menores, grandes dificuldades coletivas. A doutrina vai nos ajudando a enfrentar com a dor, mas sem o desespero, sem a falta de confiança em Deus, sem respostas, porque nós temos respostas, confiando assim na bondade de Deus, na certeza mesmo de que Deus faz o melhor para os seus filhos, isso não há dúvida. Deus é bom, Deus é misericordioso. Se não fosse, não seria Deus. A gente entende Deus com todos os atributos que a doutrina espírita nos ensina. Mas, acima de tudo, um ser extremamente misericordioso que tem muito amor por seus filhos, que somos nós. E nós estamos aqui numa situação dessa, precisamos confiar no discernimento e na bondade divinas. Nossa questão, nosso desejo é imediato, a gente quer tudo imediatamente, a gente não entende que o efeito positivo disso vai vir lá na frente. Não interessa, a gente quer agora, tem que ser como a gente quer. Então, a gente não fica satisfeito com as decisões que vêm do Pai Criador e questiona isso, porque a gente não se debruça sobre a doutrina, por exemplo, para entender, para compreender, para ter as explicações, inclusive para ajudar os outros. Aqueles que não têm esse conhecimento que nós temos e que assim fica difícil demais para essas pessoas superarem as dificuldades que uma calamidade coletiva traz para nós. A doutrina espírita ela tem um aspecto realmente rejuvenescedor, restaurador, curador, renovador e educador. Nossa forma de enxergar a caminhada no corpo físico, a vida terrestre, se modifica muito depois que a gente conhece e estuda a doutrina espírita. Então, isso é muito importante que nós pensamos. E aí a gente vai no Evangelho, no item que a gente leu, falando, mais uma vez, eu torno a repetir, sobre a vida futura. A vida futura é um esclarecimento incrível, porque ela mostra a rapidez da nossa encarnação. É uma coisa extremamente temporal, é rápido, tem um período ali que a gente está encarnado, mas a gente continua vivo. E tudo isso que a gente está vivenciando agora, se for bem vivido, nós teremos na nossa vida futura um tipo de reflexo. E se nós não vivermos bem, se nós não entendermos, se nós odiarmos, se nós reclamarmos das dores, nós estaremos criando para nós também, com certeza, algumas dificuldades na nossa vida futura. Nós precisamos lembrar sempre o que somos. Nós somos espíritos imortais, que fomos criados por Deus para chegarmos à perfeição, à felicidade possíveis para nós. E essa caminhada, nesse momento, nós estamos passando pelo planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, com muita dificuldade ainda. Mas, graças a Deus, a gente tem um Consolador prometido, que é essa doutrina abençoada, que nos ajuda a compreender o porquê da vida, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo e como é essa trajetória que vai nos fazer chegar numa posição em que essa dor vai diminuir, vai quase zerar. E nós mudaremos de planeta e mudaremos de novo, e assim nós vamos caminhando na certeza de que se existem, e existem, essas calamidades coletivas, onde espíritos são colocados juntos, ou porque tem mutuamente alguma responsabilidade naquele fato, ou porque tem responsabilidade em fatos semelhantes, sem que sejam um ligado ao outro, apenas estão unidos ali pelos espíritos para que a lei de Deus se cumpra. Isso vai doer, mas a gente tem uma resposta, a gente tem uma explicação. Então, o que a gente precisa pedir a Deus e pedir a Jesus é que nos ajudem para que nós tenhamos em mente a nossa imortalidade, a rapidez da nossa encarnação e a nossa verdadeira vida, que é a vida futura,
que é a vida que vai nos permitir compreender mais, que vai nos permitir amar mais. E esse tipo de flagelo, de calamidade que movimenta toda uma região, toda uma cidade, é uma ótima oportunidade, por mais que doa, de movimentar a todos, inclusive aqueles que nunca se incomodaram com os outros, mas que acabam se incomodando a partir de uma coisa, de uma dor coletiva. E Antônio de Aquino ainda fala um pouquinho no final do texto dele sobre como a gente pode se colocar e ajudar as pessoas numa situação dessa com o nosso entendimento. Muitas vezes as coisas ocorrem, mas não são conosco, mas doem, fazem a gente sofrer. E olha o que ele diz: o sofrimento atinge todas as almas em prova, quando é uma calamidade. E mesmo aquelas que não recebem diretamente do Senhor determinadas dores, ou seja, que não foram diretamente atingidas, físicas ou morais, essas almas devem procurar os que sofrem para ajudá-los a carregar sua cruz. Então, é dever ir buscar os que sofrem para que os que sofrem possam ter um alento com a nossa ajuda. E ele diz assim, ó, às vezes uma simples palavra de amor, um gesto de piedade, de compaixão, de solidariedade, é a força que vai ajudá-lo a passar pelo sofrimento. Não falou aqui em doação de bem material, porque às vezes a gente não pode, nada disso. Falou no acolhimento, no carinho, no respeito, naquilo que a gente já pode dar, porque a gente conhece a doutrina espírita. E ele continua dizendo, não vos impacienteis com aqueles que toda hora vêm pedir auxílio e ficam reclamando e falando da mesma dor, da mesma problemática. Aí tem uma palavra aqui que eu apostaria que é de Teresa d'Ávila, quando fala coitadinhos, é bem provável que seja de Teresa. Isso prova que esses que estão toda hora nos procurando, pedindo ajuda, pedindo um conselho, pedindo para a gente rezar, prova que esses estão tentando sair do estado em que se encontram. E aí ele fala, vocês não são médios? Então ajudem, vão ajudar. E é uma outra coisa que a gente observa que também ocorre muito quando acontecem essas calamidades e esses flagelos. Então, meus irmãos, o que a gente precisa ter na nossa mente, no nosso coração? A finalidade da lei de destruição é nos ajudar na renovação, no renascimento. Até com o nosso corpo é assim. Quando nós não tivermos mais condição de usá-lo, ele vai ser renovado, vai ser transformado e nós vamos continuar em espírito e mais à frente vamos receber um outro corpo que vai nos ajudar a andar mais um pouco na direção do nosso progresso, da nossa renovação. Então, vamos manter a nossa tranquilidade, a nossa confiança em Deus. Por mais que a gente não compreenda, que tenhamos a certeza que Deus, que é justo, que é misericordioso e bom, está no comando de tudo, que a nossa dor vai passar, que tudo vai se resolver no tempo certo, no tempo de Deus. É muito importante que a gente pense nisso, mas que pense muito para que a gente possa se convencer pelo raciocínio, através do estudo da doutrina espírita, nos convencer da realidade da bondade divina e podermos assim caminhar com mais segurança na direção do bem, na direção do amor. Então é muito importante que a gente não desista de estudar. É o estudo que vai trazer para nós esse fortalecimento, essa fé raciocinada que Kardec nos disse, e que vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades, mesmo com a dor, mas com o olhar lá na frente, na vida futura, olhar esse que vai nos ajudar a entender realmente o verdadeiro significado das lutas e das dificuldades que nós estamos vivenciando aqui, que não é outra razão, senão a educação dos nossos espíritos, o progresso, a união, o amor ao próximo. Isso é muito importante que nós entendamos. E sempre que pudermos, que nós ajudemos. Muitas vezes a gente não vai conseguir falar
fazer com que o outro se convença de que a doutrina espírita vai ajudá-lo, mas pela nossa vibração, pela nossa doação, pelo nosso carinho, pelo nosso respeito pela dor dele, nosso desejo de ajudar, iniciativas que vão fazer com que aquele irmão que não quer nem ouvir falar comece a se interessar por alguma coisa que está nos ajudando a passar naquela fase com grande capacidade de reagir, digamos assim. Então, que Jesus esteja junto do nosso coração, nos fortalecendo, nos ajudando a pensar diariamente que nós somos seres imortais, que estamos em mais uma de nossas muitas encarnações, todos nós, os que são atingidos pelas calamidades, os que acompanham as calamidades de longe, mas que sofrem também, todos possamos entender que isso é a lei de Deus funcionando, a lei de causa e efeito, permitindo que aqueles que estão passando por aquilo ativamente ou só por contemplar sofrem com a dificuldade que estão acompanhando, que todos esses se melhorem, se renovem, reavaliem seus valores, onde é que está o foco daquilo que eles estão fazendo, para que com isso todos nós possamos aproveitar e progredirmos enquanto estamos aqui na encarnação, para que possamos sair dela um pouco melhor do que nós entramos. Então, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Eu desejo a todos muita paz, muita força, muita confiança em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso irmão, e nos nossos mentores espirituais, que não nos abandonam e que estão sempre prontos a nos ajudar e nos incentivar para que nós possamos caminhar no rumo do Cristo. Que Deus, então, nos abençoe. Muita paz a todos. Então, teu fone está desligado, Euniceia. Isso é muito comum, né? A gente deixar o fone ligado e começar a falar. O que eu estava dizendo, graças a Deus, né, que estamos aqui mais uma vez. Antes de fazer a nossa prece de encerramento, eu quero parabenizar, né, a Casa Espírita da Redenção, que ontem completou mais uma primavera, que Jesus e Deus podem estar abençoando sempre essa casa. Muita força de trabalho para enfrentar muita luz, né? Muita luz. Então, vamos unir novamente nossos pensamentos, dizendo assim: possamos confiar na palavra de Deus, na palavra de Jesus, neste Evangelho, que traz para nós a luz dos ensinamentos de Cristo. E possamos agradecer a nossa companheira Rosângela, que trouxe para nós esse trabalho tão lindo, na palavra, trazendo a palavra do Evangelho, do ensinamento do Senhor Jesus. E que possa estar sempre nos abençoando, nos fortalecendo, para que possamos estar sempre dizendo presente o teu trabalho. Muito obrigada. Que possa abençoar todos nós, abençoando a casa que nos recebe, abençoando essa pessoa que nos fala sempre, trazendo amorosamente a sua palavra, nos recebendo, e que abençoe a toda essa humanidade que tanto necessita do seu amor. Graças a Deus, que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Quero agradecer para ficar registrado, né? Rosângela, fazia um tempo que tu não aparecia. É sempre bom escutar as confrades, as confreiras, que trazem o seu esforço. E eu vou novamente reforçar a contribuição do Leon Denis tem sido valorosa para nossas instituições, para nossa instituição que está mudando algumas coisas, ainda nós não sabemos bem o quê. Só para tu entender, Rosângela, eu sempre peço as preces, porque nós estamos assim 99,9 online, os trabalhos. E aquele 1001 que sobra
é o social. E daí a gente está trabalhando com os egressos, eu sempre trabalhei, e agora... Então, eles estão adentrando a instituição para as práticas que nós fazíamos no fórum. E que é um projeto que quer ter serviço social, psicólogos, enfim, inserção do ser humano aos seus direitos, né? Eu fiquei muito tempo conflitado com a palavra justiça e bem recentemente que eu consegui, vamos dizer assim, adequar ao meu cérebro. E se a gente não aceita, é melhor negar, aprendi com Kardec, né? E agora, então, a gente está nesse desafio, porque nós somos pouquíssimos trabalhadores, e o que eu vejo de trabalhador, e é uma característica, eu quero que sirva para as reflexões, Rosângela, porque nós estamos, assim, com um corpo de pessoas que está vindo, e cada um tem a sua prática de espiritualidade neste trabalho. Então, os voluntários, mudou totalmente os voluntários, não são espíritas. Já sempre foi presente. E uma coisa que tem me deixado assim muito feliz, digo, é a nova civilização, onde a tolerância, a concordância de fraternidade fica acima das nossas práticas pessoais. Mesmo e principalmente diante de um público que é estigmatizado, que é perseguido, que errou e está tentando acertar, e todos me relatam que é um esforço diário, é como deixar a droga e outras coisas. Então, eu estou partilhando assim, porque, na realidade, eu estou vislumbrando uma experiência diferente. E a primeira vez que eu tive essa sensação foi que eu fui num encontro mundial de economia solidária, numa cidade. Aí no Rio é bem forte a economia solidária, tenho muitos amigos aí. E aqui em Santa Maria. E daí eu fui para uma formação, e quando eu fui no sábado, eu pedi para ficar mais um dia para mim ir na feira, para mim visualizar. E daí eu disse, olha, mas que na casa a maioria do povo é movimento católico, na sua maioria, não é a totalidade. Eu digo, o mundo regenerado é católico, não é espírita. Porque tamanho foco em ser fraterno, ensinar o que eu sei para aquele que não sabe, troca sem o valor da moeda. Então, uma peça valeria 500, troca por uma de 100, por uma de 50, e tudo bem. Então, dando a significação devida à materialidade, né? Mas o que eu quero focar é mesmo essa questão que eu estou experimentando com esses voluntários. A gente está construindo, é um projeto coletivo, aonde eu tenho que renunciar e aprender a colher, né? Mesmo que pareça insignificante, a opinião daquele, a construção daquela. Então, assim, eu estou partilhando porque nesse momento que a gente está fazendo 17 anos de fundação da casa, daí eu estou tentando entender como eles não vão desenhar para a gente. Então, a gente vai borrando a vida, assim, tentando acertar, tentando ver. Mas o mais digno é tu ver aqueles homens e mulheres sorrindo para ti e dizendo, vocês nos acolhem, vocês, né, não olham para nós do jeito que a gente é olhado, até pela família. Então, estou numa experiência diferente. E estou partilhando que é graças à colaboração já de muitos anos da caravana Leopoldo Machado, aí do aluno do Leon Denis, que, na realidade, quando vocês fazem as reflexões, eu me alimento. É a hora que eu me alimento, porque não sobra muito tempo, porque eu tenho que ser os braços nessa atividade. E daí, claro, quando eu estou num repouso, eu boto uma exposição. Hoje a tecnologia nos facilita. Sim. Mas tem o estudo, daí a gente vai retomar daqui uns dias, depois do seminário, a gente estuda uma obra. Mas este movimento, assim, está diferenciado. Por isso que eu estou falando que, na realidade, vocês têm reuniões, têm possibilidade de avaliação das suas participações, e eu quero estar contribuindo desta forma, que eu vejo que é a diferença. Como diz a nossa madre superior aí, a nossa irmã que coordena esse coletivo aí do Caravana, né, a Nossa, Amália. É além fronteiras. Além fronteiras.
E eu acho que é isso, tanto é que nós desenhamos a questão do online. A gente tem palestras já em inglês, francês, espanhol, e estamos vendo que temos que já quando a gente fez um logo, um esboço, assim, né? Prevendo os 5 continentes nessa rede. E daí agora já apareceu trabalhadores se oferecendo, né? Então, na Inglaterra, tem 2 irmãos, que um vai continuar o estudo, ele não tem muita fluência na língua inglesa, mas o outro diz, não, nós vamos nos organizar e vamos ter. Então, vai fazer um estudo logo conosco, dia 10, e depois já está pensando em ver como vai apresentar a língua inglesa para o canal, assim, trazendo a obra básica, né? Ele vai trazer... Agora ele trouxe As Boas Aventuranças, e depois vai trazer alguma coisa de Paulo, e depois talvez entre no Livro dos Espíritos. E ele diz, tem trabalho para muito. Eu digo, graças a Deus que a gente está empregado. Né? E era isso, partilhar com a Unicéia, com você, Borim, porque eu acho importante, porque às vezes nós trabalhamos por convicção, não pelo salário. Mas também quando a gente tem um retorno mínimo, eu gosto de partilhar, porque é a causa que me move, né? Hoje ainda me perguntaram, mas o que tu faz assim? Por que tu faz? Eu digo, olha, já fiz muitas vezes essa pergunta, nunca achei a resposta, não sei. Eu quero fazer, né? E eu quero fazer. Continuidade, né? Então, é a minha oportunidade. Então, tá certo, gurias, vocês são muito amadas no meu coração. E é uma nova forma de amar, sem conhecer fisicamente, sem saber, né? Mas uma hora, nem que seja no mundo espiritual, eu sempre digo. Isso que eu ia falar, durante o sono, né? Pode ser que a gente se reúna para conversar, trocar experiências, né? Experiência, né? Daí eu sempre digo, olha, a gente põe um coxinho de sal, dá uma colherinha para cada um, uma colherinha, e digo que a gente vai comendo, e daí às vezes me perguntam, devagarinho. Eu digo, a gente vai ruminando, né? Vai pensando, vai fazendo as nossas flexões e inflexão, né? Isso. Mas, em linhas gerais, é isso. Eu queria partilhar, eu acho importante que vocês nos acolhem. A nossa irmã, que ontem acompanhou e hoje já está atuante no núcleo, né, do Caravana, eu acho legal a gente se permitir experimentar. Sim. E o canal já está indo para 40 mil acessos. Olha, que legal. E agora, só num mês, teve 1.500 acessos. Caramba! Mas o senhor sabe que nada é por acaso, né? Essa pandemia veio para renovar também essa parte da mídia, né? Que estamos alcançando longe, né? Muitas pessoas, a gente vê. Como diz a Malha, né? Além fronteiras. Além fronteira. Se Deus quiser, vai continuar, porque esse trabalho mesmo, a gente fazendo trabalho presencial, ele não vai parar, né? Só aumentou. Eu sempre digo também que às vezes as pessoas ficam querendo se justificar. Eu digo, não precisa, porque eu sei, nós temos os presenciais, temos os nossos compromissos com família, etc. E agora a gente tem esse puxadinho virtual aí que nós vamos nos adaptando. Bom, né? Mas, gurias, foi uma alegria tê-las, né? Para mim também. Para mim também. Trabalhar para Jesus sempre é bom. Nos traz sem dúvida. Votos ainda de mais paz, nessa data, né? Tão importante, que muitos 17 venham pela frente, Flávio. E tu celebrando vocês em reunião, me dá um abraço na Malha, por favor. Né? Depois eu vou mandar, agora quando termina o evento, eu vou mandar um áudio, conversar com ela um pouquinho. Porque é uma alegria sempre. Tem o vídeo das mídias sociais que também mexeu com o povo, que foi feito por um trabalhador daí. Então, eu acho importante que a gente está honrando os que nos antecederam nas nossas instituições e honrando as orientações dos benfeitores da humanidade, que sempre nos convidam a subir um pouquinho mais, né? Então, meu beijo fraterno, muita paz. Você também, meu irmão. De bom. Boa noite. Boa noite. Muita saúde, tá? Você também, Rosângela, tudo de bom.